Boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. Em pleno momento, né, que nós estamos passando aí, onde nesse exato momento está sendo julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, se as igrejas podem permanecer com suas portas abertas, né, dando assistência espiritual, assistência também alimentar que as igrejas dão, né? As igrejas também distribuem quentinhas para as pessoas mais pobres, né, que estão aí passando por dificuldade, né, nas ruas, né, nas esquinas, uma vez que a pobreza está só aumentando no Brasil. Nesse exato momento, os ministros estão discutindo se o texto constitucional do artigo 5º, inciso 6º da Constituição, pode ou não ser considerado, né? Pode ou não ser revogado pelos decretos dos prefeitos e governadores. Mas, afinal de contas, né, o que diz o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal? Diz assim, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, o artigo 5º da Constituição, ele é tido como cláusula pétrea, né? O que é cláusula pétrea? Não pode ser mudado, nem emenda constitucional pode mudar o artigo 5º da Constituição Federal, né? O artigo 5º só poderia ser mudado por uma outra Constituição, que a gente está claramente sabendo que não vai acontecer tão cedo, né? Então, eles estão discutindo, né? O Gilmar Mendes ontem já deu seu voto contrário, né? Isso todos nós já esperávamos, porque tudo que a Constituição diz que é positivo, o Gilmar diz que é negativo. Tudo que a Constituição diz que é negativo, o Gilmar diz que é positivo. Ele faz as coisas de acordo, o seu entendimento é de acordo com seus próprios interesses, né? Seja interesses políticos, né, que é a maioria, seja os interesses pessoais e seja os interesses financeiros pelos quais ele receberá mais tarde, né? A gente não sabe como, nem tem como nós provar, mas é meu direito de expressar sobre isso, eu não vou parar de falar sobre isso. Tivemos o voto do ministro Nunes Marques, um voto extraordinário. Eu até acredito que depois de ouvir o voto do ministro Nunes Marques, possa ser que algum desses ministros, né, mudem seus votos e votem a favor de que as igrejas mantenham suas portas abertas. Inclusive, o ministro Nunes Marques, ele foi até severo nas suas afirmações, porque ele colocou claramente algumas restrições mais severas do que o próprio decreto de alguns prefeitos, né? E para confirmar a tese do Nunes Marques, ele trouxe algumas estatísticas muito interessantes, né? E ele disse o seguinte, que 85% do Estado brasileiro, dos estados, né, mais ou menos são 26 estados, mais a União, tal, o Distrito Federal, mas 22 estados já estavam com as igrejas funcionando normalmente, tendo apenas algumas restrições, né? E o Nunes Marques trouxe também de que 80% da população é cristã, né? Ou católico, ou espírita, ou outra religião, mas que são formadores, né? Que são pessoas que dependem da abertura dos templos para estarem adorando a Deus ou adorando o seu Deus, como queiram entender. Mas o que é mais importante, né? Algumas pessoas dizem que defendem a Constituição e que os ministros do STF foram colocados ali para defender a Constituição. E eu pergunto a vocês, será que eles foram colocados ali para defender a Constituição ou para defender os seus interesses? Porque se fosse para defender a Constituição, não precisaria de 3 horas, 4 horas, né? Um voto chato, enjoado, político. O voto do Gilmar Mendes ontem, um voto nojento, só atacando o governo federal,
fazendo política o tempo todo, né? Se você vai interpretar esse texto, artigo 5º, inciso 6º, né, é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção e os locais dos cultos e as suas liturgias, hein? Então, é um absurdo o que nós estamos presenciando no nosso país. Mais uma vez, os ministros do STF, alguns deles estão indo contra a Constituição Federal da República de 88, quando o Constituinte ele disse claramente que deveríamos respeitar, aceitar, acatar o direito à liberdade e o direito ao culto, né? Vários países do mundo consideram a religião, seja ela qual for, um direito pátrio, um direito, né, assegurado em suas constituições, né? O que eu tenho noção, só os países defendidos pela esquerda, né? Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, só esses países em que as pessoas são obrigadas a acreditar na religião do Estado. Mas na maioria esmagadora dos países, a maioria estão com suas igrejas abertas, com limitações, mas as igrejas estão abertas, os cultos estão funcionando, mas aqui no Brasil é só o presidente da República, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, falar uma coisa contra, que todos eles são a favor. Falar uma coisa a favor, que todos eles são contra. Vamos lutar pela nossa Constituição e por aquilo que aqui está escrito. Espero, não tenho ainda o resultado, né? Estou gravando esse vídeo, são as 16 horas e alguns minutos, não sei qual será o resultado, mas disse um amigo meu que isso já é carta marcada e que eles vão mandar realmente fechar as igrejas. 80% de cristão nesse país. Será que nós vamos ter que obedecer essa ordem absurda, arbitrária, incoerente e principalmente inconstitucional? Fica essa reflexão para vocês aí. Dr. Elvis, aqui de São João de Meriti.